Boa noite a todos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É uma alegria estarmos também aqui, poder servir aqui em Caucaia. A gente já esteve em outra ocasião aqui também trazendo a mensagem. Mais uma vez a gente está aqui nessa responsabilidade. Louvamos a Deus por poder estar servindo. O que foi nos sugerido, o tema da conferência, missão, educando filhos, fazendo discípulos. E em cima desse tema a gente vai ver duas divisões do tema. Vamos ver, primeiro ponto, educando filhos, e segundo ponto, fazendo discípulos. Então, dentro desse tema que vocês já ouviram e mais uma vez estão ouvindo, eu convido vocês a orar juntamente comigo e pedir que todos nós sejamos voltados para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar esta noite. O Senhor venha a iluminar por meio do seu Espírito e assim possamos guardar e praticar o que vamos aprender esta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez aqui. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos pela proteção de chegarmos até aqui. Certamente o Senhor efetuou o teu querer e realizou estarmos aqui esta noite reunidos, Pai. Muito obrigado pela proteção, os cuidados do Senhor. Obrigado pelos louvores que foram entoados, recebe uma ação de graça. E assim te pedimos, ó Deus, pela tua palavra, esse tema, ó Deus, que já vem de alguns dias. Obrigado pelos irmãos que pregaram em cima desse tema. Obrigado pelos ensinamentos. Mais uma vez, peço que o Senhor abençoe, ó Deus, quanto ao estudo, a explanação da tua palavra, os versículos que vão ser lidos, ó Deus, que o Espírito esteja iluminando cada coração, cada mente que está aqui esta noite, ó Deus, e assim possam compreender, guardar e praticar os ensinamentos da tua palavra. Sempre te peço tuas bênçãos, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Ok. Missão, educando filhos, fazendo discípulos. Muitos do que estão aqui já ouviram e sabem perfeitamente como educar os filhos e fazer discípulos. Deus permitindo, veremos mais uma vez, que é o importante, mais importante do que o que vamos ouvir, é obedecer e não ser ouvinte negligente, e sim operoso praticante, esperando a graça de Cristo nos filhos ou em nossos familiares e amigos. Uma das coisas que nos impede de obedecer é nosso egocentrismo. No íntimo do meu coração, eu sou o centro. Porque a gente ouve os ensinamentos, obediência, a obrigação, o dever, mas acabamos pensando em nós e aí não dizemos não à nossa vontade e assim vai caminhando. Outra coisa é o mundo inteiro que jaz no maligno. E hoje temos a modernidade e a tecnologia que dia a dia se renova. E assim, quem está educando filhos e fazendo discípulos? Quem? São os pais? São os responsáveis? Podemos pensar que quem está fazendo discípulos levando em conta a questão da modernidade e a tecnologia, é a televisão, é o celular, é a escola, é o professor, o amigo que não tem a palavra de Deus, e aí você pode pensar em outras coisas que não é o que deveria estar fazendo, o papel dos pais em educar os filhos. Gostaria de dar uma definição dessa palavra missão, antes de nós irmos para os pontos. Missão
vem do latim e significa para enviar ou mandar. Isso significa a palavra no latim. Também ela significa função ou poder que se confere a alguém para fazer algo, encargo, incumbência ou serviço. Então, missão é isso, significa isso. Isso é a definição de missão. Algum serviço, algum encargo que foi recebido. Geralmente, quando ouvimos falar de missão, lembramos dos que estão ou vão para algum lugar anunciando o Evangelho a toda criatura, que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja, a qual teve início em Atos 2. Nós pensamos, quando ouvimos falar, pelo menos quando a gente está sendo ouvinte, como vocês aqui, vai ter o culto, conferência missionária, a gente já pensa nisso, né? Vai ter pedido de oração, vai ter pedido de contribuição, a gente já pensa nisso, né? Nas pessoas que vão, quem que vai se dispor a buscar o sustento da igreja para ir para o campo, né? Geralmente a gente tem esse pensamento. E foi uma ordem para os discípulos, como eu falei, e começou em Atos 2, com a promessa e a ordem de Atos 1:8. O que diz Atos 1:8, que muito daqui conhece? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu falei esse versículo em outra tradução, né? Na Almeida atualizada, é a nova versão que ela tem essa palavra você. E hoje pensamos nos missionários, homens e mulheres, que precisam de nossas orações e contribuições. O certo é que missão teve início quando Adão e Eva fugiram da presença do Criador, logo depois de terem desobedecido a Deus. Pode ver lá em Gênesis 3, 8 ao 15. Né? É bom que a gente veja um pouco do que a gente trouxe essa noite, para a gente entrar no que nós queremos. Convido vocês a ir lá em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 15, diz assim a palavra de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu queria especialmente esse versículo 15, a gente vê aqui um pouco do relato, né? O Senhor tinha dado a ordem deles não comerem, porque certamente morreriam, e aqui desobedeceram. Houve a morte espiritual, depois a morte física, e aí depois cabe a todo o ser vivente que vem de Adão e Eva o crer, ter a reconciliação, porque está morto espiritualmente, se morrer fisicamente, sem a ligação que há entre Deus e o homem, né, o Salvador, a reconciliação só por meio de Jesus Cristo,
então essa pessoa vai ter a morte eterna, tormenta eterna, né? Então, com isso, a gente já vê um pouco que Deus, no início, aqui está com pouco tempo da criação, ele já buscou o homem na desobediência dele. Então, ao pecar, o homem se escondeu, fugir da presença do Senhor. É o que todos fazem, né? Então, nesse sentido, a gente vê no 15 uma promessa que nós vamos ver um pouco. Eu vou fazer a leitura desse versículo em outra tradução também. Diz assim, versículo 15: porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, serpente, e o descendente dela, mulher. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Eu coloquei entre parênteses a questão dos artigos aqui e o que está definindo serpente e mulher, para nós entendermos quando ele diz o descendente da mulher. A gente pode entender claramente que em Gênesis, que foi lido, o versículo 14, a serpente aqui, ela é o diabo e Satanás. Eu creio que muitos sabem, mas é bom a gente falar sobre isso, porque eu creio que tem pessoas aqui que não têm esse conhecimento. Então, é bom entender que essa serpente está se referindo ao diabo e Satanás. Um dos dois vai aparecer por toda a Bíblia e você vai definir que é o que está aqui possuindo a serpente. A gente pode ver o versículo lá de Apocalipse 12:9, quando diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então ele iniciou aqui e continua até o dia de hoje, e até o final de todas as coisas ele vai tentar, né, seduzir. E aí a descendência dele, quem são essas descendências da serpente, de Satanás? A gente pode ver claramente em João 8,44, quando ele diz assim, que é uma tradução diferente, diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Deixando bem claro aqui a questão da descendência do diabo, todo aquele, né, que mente, todo aquele que vive na prática do pecado, como o apóstolo João também diz lá em 1 João 3, 7 ao 10, que ele faz a definição dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, aquele que vive na prática do pecado são filhos da descendência do diabo. Então, há uma definição desses dois grupos, certo? Então, a descendência. E agora, o descendente dela, da mulher, voltando lá para Gênesis 15, e o descendente da mulher, o que é que nós podemos entender com isso? Deus Pai, na sua missão, apontando para o descendente da mulher, que é Maria, né, que concebeu por meio do Espírito Santo a Cristo, que é o Cristo, né, o descendente que vem de Maria. Antes da vinda do descendente da mulher, Deus Trino chamou pessoas para missões especiais, ou seja, para seu serviço, certo? Eu estou trazendo isso aqui para a gente entender bem a questão de a gente não pensar mais no sentido de vai ter um culto missionário, a gente não pensar, mesmo porque vai ter essas informações que eu falei, né? O pedido de contribuição, de oração, né? Geralmente é assim. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, a questão do descendente, Deus fez a missão de buscar Adão e promete um descendente da mulher que pisaria na cabeça de Satanás, que é o Cristo. E a gente vai ver a questão da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns que tiveram missões especiais, nós podemos pensar em Noé, sua missão de evitar a extinção da humanidade. A gente vê em Gênesis 6, de 1 ao 22. Outro que recebeu uma missão especial, um encargo, um serviço. Abraão, missão
ser uma bênção, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12, de 1 ao 3. Nele, em Abraão, mudou o nome para Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 2 tribos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai abençoar todas as famílias da terra, se cumpre nele, um descendente da mulher, em Jesus Cristo. A gente pode ver em Romanos 9, 4, 5, que ele, segundo a carne, é judeu, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, ele é judeu. A gente pode ver isso em Romanos 9. Então, trazendo mais uma vez aqui de outros que tiveram missões especiais, nós lembramos de José, missão de sustentar, conservar em vida os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Pode ver a história de José em Gênesis 37 aos 50, né? Um homem que foi usado por Deus, né? O que ele sofreu, mas Deus cuidando, né? Estava prometido ele fazer isso, né? A família se prostrar diante dele. Ele chegou a ser ao segundo lá no Egito, ali cuidando da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Também temos outro que recebeu uma missão especial, Moisés. Sua missão: tirar os israelitas da escravidão do Egito. Pode ver lá em Gênesis 3, de 1 ao 12, quando eu sou, né, Deus, Javé, o Todo-Poderoso, chamou ele para ir a Faraó, pedir que libertasse o povo dele para servir, né? Então teve uma missão também especial. Também temos Josué, a sua missão, a gente vê em Josué 1,6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar aos seus pais. Ele foi o sucessor de Moisés, né? Moisés não entrou na terra prometida, só Josué, Caleb, e os abaixo de 20 anos, os outros, por conta do seu pecado, ficaram prostrados no deserto. E Josué teve essa missão especial de levar o povo para possuir a terra que mandava leite e mel. Então depois segue por todo o Antigo Testamento, né? A gente pode ver, você que faz a leitura da Bíblia, pode ver muitos que tiveram missões especiais, um encargo, um serviço, que foram chamados, né? Obedeceram ao chamado, se dispuseram, fizeram o que Deus queria que eles fizessem. E no Novo Testamento, a gente vê em Lucas 3:23, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, o seu serviço, ou assim dizendo, a sua missão. 30 anos de idade, Jesus começou. Então, o descendente vem aqui no Novo Testamento, iniciando a sua missão, em Lucas 3:23. Então, o descendente da mulher, Jesus Cristo, a sua missão: destruir as obras do diabo. E lá em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, dentro desses perdidos, foi alcançado muitos que aqui estão esta noite. Louvamos a Deus por isso. Fomos alcançados por essa missão que nosso Senhor Jesus Cristo fez, já prometido lá no Antigo Testamento, o descendente, e louvamos a Deus pela fé e pela graça. Então, levando em conta isso, a missão de Jesus Cristo, João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Podemos ver também a maneira que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, está em Filipenses 2:8, quando ele diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, isso é algo que nós podemos tirar como um princípio e um exemplo para nós, porque Jesus Cristo fez discípulos, deu ordem para eles pregar, né, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos fizeram discípulos e chegou até nós. Então, quem entregou a vida a Cristo, que foi alcançado pela graça e a fé que você tem, a compaixão de Deus para com você perdido, morto por seu direito de pecado. Então, do momento que você é chamado, a chamada irresistível, aquela chamada que você não consegue
dizer não, porque é uma chamada que vem de dentro do coração, faz com que você se torne também uma pessoa que recebeu uma missão. Temos que pensar nisso. E o que eu tenho feito do dia que eu recebi a missão até hoje, no momento que nós estamos aqui. Então, nosso tema, missão, educando o filho, fazendo discípulos. Então, entendendo que se eu não estou cumprindo a minha missão, e vocês que têm filhos, pai, e nós entendemos também que tem muitos que a conversão foi depois dos filhos já estarem grandes, né? Mas do momento que você recebeu a missão, você tem essa obrigação, tem esse encargo de educá-los ele, de orientá-lo ele por meio da palavra de Deus. Não é o seu exemplo, não é o que a tradição dizia dos nossos pais, mas o que a palavra de Deus diz para que eles cumpram. Então é importante nós lembrarmos, pelo menos a graça me alcançou em 2002, o Daniel, que é o mais novo dos filhos, ele tinha 6 anos, né? Então, louvamos a Deus pelos nossos filhos, que o Senhor nos deu, mas o Senhor nos deu a obrigação, naquele momento em diante, a sua missão de educar o seu filho, de fazer discípulo. Se não tem filho, mas tem a missão de viver para a glória de Deus, porque a conversão é uma responsabilidade grande que todos recebem, a graça e a fé. Não é para dizer que Cristo é meu Salvador e não ser seu Senhor. Porque uma vez que você diz que Ele é o seu Salvador, mas Ele não é seu Senhor, há uma dúvida se você foi salvo. Se eu não estou obedecendo ao meu Senhor, eu estou obedecendo a quem? Está obedecendo a alguma pessoa, a você ou ao mundo. Então temos que pensar nisso, que Jesus Ele é Salvador e Ele é Senhor, lhe deu uma missão, me deu uma missão para que nós possamos viver para a glória de Deus, levando em conta que o apóstolo Paulo, alguns aqui sabem da história dele, a conversão dele em Atos 9, né, um homem que se dedicou totalmente mesmo ao Evangelho, escreveu 13 cartas, viveu mesmo. Ele diz em 1 Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Nós poderíamos pensar nesse versículo que Paulo diz, está em Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho, eu vou enfraquecer, vai haver uma dúvida, até eu vou ter dúvida, será que eu sou salvo? E é interessante o que ele diz em 2 Coríntios 5:10, ele diz assim: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não vai perder a salvação, porque a salvação não se perde, mas vai estar perante o tribunal do seu Senhor, de Cristo, a prestar conta. E essa conta que vai ser prestada, entendo eu, é a partir do momento que você foi agraciado com a fé e a compaixão de Deus na sua vida. Você foi transformado numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher. Então, pensando nisso, qual a sua missão? Você tem feito a sua missão? Quando eu recebi a minha missão, pensa um pouco. Eu tomei, filho, o dia da sua conversão. Então, o dia da sua conversão foi o dia que você recebeu a missão. Certo? A missão. Primeiro, ter certeza que é discípulo e agora tem uma missão, encargo, função, incumbência e serviço. Aqueles que não têm filhos devem obedecer ao Senhor Jesus Cristo e viverem para a sua glória. Tem essa missão de viver para a glória de Deus. Então vamos para o primeiro ponto, educando filhos, né? No caso aqui, aos pais. A gente vai para um texto que eu creio que vocês já ouviram também, está lá em Deuteronômio 6, convido vocês aí já, Deuteronômio capítulo 6. Vou fazer a leitura
leitura a partir do versículo 1 diz assim, a palavra de Deus, vocês acompanham aí, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Antes de nós darmos continuidade, eu me lembrei uma coisa que eu devo falar aqui para vocês, é que muitas vezes a gente deve ter o cuidado de não pegar texto do Antigo Testamento e trazer promessas para a igreja. A gente vê muito isso no nosso contemporâneo agora. Você vai para algumas igrejas e eles pegam um versículo e aí vai tirar alguma coisa que é exclusivamente para o povo de Israel, porque há uma distinção entre Israel e igreja, certo? Temos que entender isso, porque se nós não levarmos em conta essa distinção, essa diferença, é a Bíblia que faz, certo? Então, podemos pegar versículos, ver o contexto, tirar princípios para a nossa vida, nós como igreja, e assim vamos aplicar o que o Senhor quis ensinar ao povo de Israel e o que cabe a nós também obedecer. Um texto muito bom da gente compreender melhor o que eu falei, você pode ver em 1 Coríntios 10. Então, 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo vai dizer o que aconteceu com os israelitas, o que aconteceu com os judeus no Antigo Testamento, foi escrito para a advertência nossa, está falando de igreja, para nós e para nossos filhos. Então, ele faz essa advertência que o que está escrito tirar para a igreja, certo? Eu creio que é importante a gente falar isso. Então, ele diz, e o nosso tema é educando filhos. O que é que nós podemos ver aqui nesses 3 versículos que foi lido? E no versículo 3 ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, ou seja, bem te aconteça, certo? Realizar alguma coisa, herdar alguma coisa por sucessão. O que queremos para os nossos filhos? No caso aqui, ele está mandando guardar os preceitos, os mandamentos, versículo 1 e 2 de Deuteronômio, aos filhos. E o que é que nós queremos para os nossos filhos? Sucesso na vida, uma formação, alguma coisa que a gente pensa quando os filhos estão no nosso poder. O que é que eu quero para o meu filho? Muitos pais pensam, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, e assim vai, tentando levar o filho a buscar, a prosperar. Não é errado, mas o perigo está em eu querer isso do meu filho e esquecer do principal, da salvação dele. Para onde ele vai depois que morrer? Tudo bem, se formou, e aí? Como é que meu filho está vivendo? Como é que meu filho vai viver? Como é que vai ser com os filhos dele, filho dos filhos, no caso, os que vêm depois dos pais? Muitos fazem um grande esforço para levar os filhos para o colégio, acordando cedo todos os dias na semana. E quando chega domingo, cadê o esforço para levá-lo para a EBD? Visto que não tem tempo para ensiná-los em casa. Cadê o esforço? Faz um esforço para levar ao colégio.
Não, mas não vou levar domingo não, meu filho está cansado, já estudou a semana todinha, não faz esforço. Mas aí, será que você está ensinando ele em casa os mandamentos, o juízo do Senhor, os ensinamentos, os preceitos para o seu filho, a importância que é para ele? Então, esses versículos de 1 ao 3, a gente pode ver que para Israel, o obedecer a Deus Pai, que é para Israel. Para Israel obedecer a Deus Pai, eles teriam vida e prosperidade. Para a igreja, obedecer a Deus Filho, terão o quê? Vida eterna. O que é que você quer para o seu filho? Vida, prosperidade, longevidade, ganhar o mundo inteiro, mas venha perder sua alma, como o Senhor diz. O que é que adianta o mundo inteiro? Você quer que ele tenha vida eterna? Não há uma responsabilidade, uma missão para nós fazermos a nossa parte e esperar no Senhor que Ele faça o que Ele já determinou. Versículos de Deuteronômio 6 e 4, diz assim, capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De toda a tua força. Então, esses versículos de 6 ao 4, 6, capítulo 6, 4 e 5, a gente pode entender que o nosso Jesus Cristo, ele citou esses versículos antes de começar a edificar a sua igreja. Ele estava no seu ministério terreno quando começou com 30 anos, como foi falado lá em Lucas, e ele citou esse versículo aqui, que é para o povo Israel, para os judeus. Você pode ver, eu gostaria de fazer a leitura, está em Marcos 12, a partir do 28. Marcos 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel. Essa palavra aqui, ouve, no original, ela passou a ser uma oração, né? Uma palavra que no hebraico eles oravam 2 vezes por dia, o povo de Israel, com esse versículo. E aí vinha também a citação dos mandamentos. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o que nós entendemos é que há um princípio aqui, tanto para Israel como para a igreja. Nosso Senhor Cristo disse que edificaria a sua igreja, em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. E aqui ele traz, para a igreja o que Deus requer do seu discípulo, que é o coração, que é o seu ser. Quer que você deixe o seu egocentrismo, o eu que está dentro de cada um de nós, e faça a missão ao qual você foi chamado para fazer. Podemos pensar dessa forma. Ele quer o seu ser, o seu coração, certo? E a gente pode voltar para lá, em Deuteronômio 6, e agora o versículo 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vê que ele dá uma ênfase aqui. Primeiramente, a palavra de Deus deve estar onde? No coração. Essa palavra que eu te ordeno, no versículo 6, ó. Te ordeno, estarás no teu coração. Coração de quem? Dos pais ou das mães. Então, tendo o coração, você vai fazer o quê? Inculcarás, né? Tu as inculcarás, ou seja, repetir com insistência. Tem que insistir aos filhos. Os filhos vão aprender coisa facilmente numa televisão, no celular, com os coleguinhas no colégio, com o professor. Mas para a palavra de Deus entrar na cuca deles, tem que repetir, insistindo. Tem que insistir. Tem que dizer não ao que eu ia fazer, que não é mais importante do que eu falar para o meu filho ou para a minha filha, sendo pai, sendo mãe, ensinar a eles a palavra de Deus. Primeiramente, os mandamentos, os estatutos, os juízos, o temor do Senhor. Tinha que dizer que Deus era o único Senhor. O amar de corpo e alma, os pais deveriam cumprir. E então, educariam os seus filhos. Primeiramente, eu ia colocar em prática. No caso deles aqui, eles deveriam colocar em prática. Deve estar no teu coração. Não é pensar outras coisas, não é estar fazendo outra coisa, mas tem que estar dentro do teu coração, para poder educar o filho, né? Que é o nosso primeiro ponto, educar o filho. Você tem ensinado aos seus filhos a palavra de Deus? Tem se disposto a isso? E aí ele diz, né? Veja que ele diz, e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Eles eram nômades, né? Eles não ficavam fixos num local, né? Quando a nuvem se levantava, eles saíam também. Seria nesse sentido, né? Isso é o que está falando. Você vai andando para outro local, mas vai andando e falando da palavra de Deus, ensinando a eles, ensinando aos filhos, inculcando e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja que a insistência está nisso, né? Podemos resumir, é o dia todo. E o que a gente pode ver é que os pais não têm o dia todo. Eu, pelo menos, antes da minha conversão, em 2002, como eu falei, a graça alcançou meus filhos antes de mim. Eles já tinham, bem pequenos, já tinham confessado a Cristo. Não tinha tempo porque eu trabalhava à noite, tinha que dormir de dia, e à noite trabalhava, né? E quando tinha folga, na petição, conhecia a palavra de Deus, que eu ouvia falar, né? Às vezes lia alguma coisa com os colegas lá, mas não aplicava nem na minha vida. Como é que eu ia ensinar meus filhos? Que moral eu teria, né? Eu me lembro que depois da conversão, de 2002, a gente começou lá em Canindé, louvamos a Deus, o pastor Jorge que estava à frente, depois em seguida veio o pastor Zezinho. E o pastor Zezinho gosta muito de, eu acho que os irmãos aqui sabem, de botar aqueles novos convertidos para trabalhar, né? Já vai buscando aqui um dom, o que é que você pode fazer, já tenta buscar, isso é muito bom, né? Então, o pastor Zezinho começou a me dar alguns serviços, eu comecei a servir na igreja, louvamos a Deus por isso, aí vai crescendo, fizemos um CEMOB juntos, e agradeço a Deus por isso. E dentro desse aprendizado, desse crescimento que a gente tem, né, depois da conversão, né, a busca, né, de conhecer melhor a palavra de Deus, de poder ensinar os filhos, de poder transmitir para as pessoas, a gente orienta, dá exemplo, né, ensina como os nossos filhos devem, o que eles devem fazer, a obrigação deles. E eu lembro bem que uma das coisas que eu prezava muito era a questão do horário, né? As filhas começaram a namorar, 10 horas tinha que entrar, né? E tinha aquele negócio, tem que entrar, e o Deus estava ajudando, o Deus está ajudando, né? Pai, não entrar ainda não, né? 10 horas, e aí vai, né? O culto, quando der fé para fazer o culto, era aquela
briga toda, mas a gente conseguia, uma vez ou outra, mais falhando, mas Deus nos ajudou. E uma coisa que eu também advertia muito eles era a questão do horário de televisão, né? Passava das 10 horas, eu já proibia deles assistir televisão. Meus filhos tinham isso. Não poderia passar, não. E eu sempre dizia, não passa nada que preste. Desliga a televisão, vão dormir. Não estou com sono, fica deitado. Aí tentando que vai dormir. O Denilton, uma vez falando que o castigo dele era memorizar o provérbio, né? Então, ele dizia que eu mandava ele fazer isso. E uma das coisas que eu fui advertido, e como é importante a gente saber que a gente está sendo visto, o que nós estamos fazendo realmente, o nosso exemplo para nossos filhos. E uma das vezes eu estava 11h30, mais ou menos, assistindo Tela Quente, né? E os irmãos sabem que costuma passar a tarde, principalmente até aquele filme, lançamento desse filme bom, né? E 11h30 assistindo televisão, quando eu olho, o Denilton está no corredor, lá em casa tinha um quarto, e o Denilton olhava assim, pai, aí eu olhei para ele, o senhor disse que depois das 10 horas não passa nada que preste? Aí correu para o quarto, não deu tempo nem eu pegar a chinela e dizer alguma coisa, mas ele correu. E aquilo ele foi mesmo me dar uma machadada. Eu, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Então agradeci a Deus por aquilo, desliguei a televisão e fui dormir. Com isso a gente pensa a questão dos filhos, né? Meu filho vai ler a Bíblia, meu filho vai para a igreja, meu filho vamos memorizar um versículo, memoriza esse versículo, e aí depois o pai está fazendo o quê? Está olhando no celular, está vendo a boca do trabalho, né? Já veio do trabalho cansado, ainda traz mais trabalho para dentro de casa, e aí vai, né? Então o exemplo que se deve dar, né? Esse foi um exemplo que eu estava dando, né? Eu orientava ele, advertia ele, e de repente estava fazendo o que eu proibia. Então, nesse sentido, a gente pensa também a questão do que nós estamos fazendo, né? A questão da escola dominical, que importância se está dando à escola dominical, né? E não é só na escola dominical que se deve ensinar os filhos em casa, né? E trazer, é só uma sequência do que você está fazendo em casa. Então, com isso, a gente deve entender a questão da missão, que não é fácil. Quer dizer que é fácil, eu creio que não está fazendo da maneira correta, não está, porque tem que dizer não a você mesmo, tem que negar a você mesmo. Para começar a vida cristã é assim, tem que negar o eu, dia a dia, toma a sua cruz e siga. Nós temos que dizer isso lá em Lucas 9, que quer ser meu discípulo, dia a dia negue a si mesmo e siga-me. Então, para os pais, tem que negar, né? As mães, a gente vê que a responsabilidade é dos dois, não é só de um. Provérbio 1:8 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então a missão é dos dois, a instrução e o ensino do pai e da mãe. Então, para a igreja, os pais insistem aos filhos os ensinamentos da Bíblia, e quanto à salvação, dependem da graça de Cristo. A gente lembra de Mateus 19, está o rico ali, né? Eu ia ler esse texto, mas por conta do horário, só citar um pouco sobre isso, né? O jovem rico ali, né? Depois que ouviu do Senhor o que é que estava impedindo, né? Uma das coisas, porque ele achava que guardava os mandamentos, não matava, não roubava, mas o Senhor diz: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem sempre. Aí tu vai ter um lugar, tu vai ter a vida, tu vai ser perfeito. Mas aí, uma aplicação para nós. Imagine aí o seu filho ficar muito rico e não querer saber de ir para a igreja, não querer saber de Jesus Cristo, de obedecer, de viver uma vida santa, mesmo depois da conversão. Então a riqueza traz isso. A riqueza traz uma confiança no material, e aí você vai deixar de viver por fé, porque o justo verá por fé. Vai confiar nas riquezas. É o que o jovem estava querendo. Era a riqueza. Queria um cantinho no céu, mas confiava na riqueza. Não quer depender de Deus, não quer depender de Cristo, quer depender do que eu vejo, do que eu estou tocando, do que eu consegui. Então
Então é um perigo, e isso traz para nós um princípio, um ensinamento. Voltando para Deuteronômio 6, 8 e 9, diz assim, Deuteronômio 6, 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Interessante que os israelitas, os judeus, eles obedeceram literalmente, e eles atavam filactérios, caixas que continham esses versículos que nós lemos até aqui, de Deuteronômio 6, nas mãos e na testa, em forma de tiras de couro. Eles fizeram isso literalmente. Era para fazer isso. O Senhor manda aqui, né? Atar, né? Mas o importante era estar no interior, dentro dele, obedecer. Porque se eu pegar e dizer e fazer o que eles fizeram, pegar a Bíblia e colocar aqui, e vir para a igreja, e voltar para casa, botar lá, e voltar para casa, tem algum ensinamento nisso? Examinar, ver o que o Senhor diz, cumprir o que está aqui. Então é o que eles fizeram literalmente, mas o Senhor, para a igreja, no caso, né, o que eles fizeram literalmente, o Senhor queria o interior, não o exterior, o coração, né, que estavam dentro. Isso é importante, o coração, e a gente, para também ensinar nossos filhos, devemos buscar ganhar o coração, não é o externo, não é obedecer externamente, mas é ver o coração dele, tentar inculcar para que haja uma transformação, esperar na graça de Deus, mas devemos fazer a nossa parte, devemos dispor, porque nós recebemos a missão de educar os filhos. Na sua missão, você tem educado seu filho? Fazendo discípulos, segundo ponto. Segundo e último ponto. A gente vai agora para o Novo Testamento. Quando você abrir sua Bíblia em Efésios 4, creio que é um versículo também aqui voltado diretamente para a igreja. O apóstolo Paulo está dando a orientação aqui para os Efésios. Antes de chegar aqui, ele diz algumas coisas que é importante nós levarmos em conta. Efésios capítulo 6 e o versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse versículo, mas até chegar aqui, nós temos o quê? Nós temos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o 4 e o 5. E é importante levar em conta que no capítulo 1, ele vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, certo? Aí você pensa nessa palavra aqui: chamou, elegeu, predestinou. Pode pensar nessas palavras. E aí, resumindo, me deu uma missão, me deu um encargo, me deu um serviço. E essa escolha foi quando ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E é interessante que o que a gente vai ver aqui, o que Paulo diz, nele, né, em Cristo, com ele, né, se referindo à questão de uma nova identidade que se recebe, porque foi escolhido antes da fundação do mundo, foi objeto da graça e da fé, que a gente vê no capítulo 2, que é bem conhecido, porque pela graça foi salvo mediante a fé, isso também em nós. Então, nesse sentido, em Cristo nós recebemos uma nova identidade.
Quando eu recebi uma nova identidade em Cristo, em 96, eu estava trabalhando como assistente administrativo, tinha progredido dentro da empresa, não estava próximo, não tinha ainda recebido o cargo, mas já estava bem próximo mesmo, né? Uma luta mesmo, vocês que trabalham em empresa aqui sabem, né? Para você progredir dentro de uma empresa tem que ralar mesmo. Eu passei um ano saindo de manhã, trabalhava à noite, saía de manhã e ia estudar. A própria empresa estava dando um curso, Telecursos 2000, acho que alguns aqui até passaram em 2000, Telecursos 2000, para se formar, para ter mais opções de progredir na empresa, e louvamos a Deus porque o Senhor nos deu essa graça. Mas vocês que estão aqui essa noite, né, eu não sei a profissão de todos, mas eu creio que tem muitos aqui, né, que quando receberam a nova identidade, já tinha uma formação, já tinha um trabalho, né? Podemos pensar em pedreiro, né? Não sei mais, tem um aqui que é quase médico, chinês, mas ele não era assim como recebeu a missão. Mas eu me referi à questão da nova identidade que se recebe, da nova missão que se recebe. E muitas vezes nós consideramos o que nós somos, o que nós adquirimos no secular, no estudo, na profissão que eu tenho, e quero me identificar por isso. A nossa identidade, a partir da conversão, é Cristo. É um nome que se deve zelar, e a missão é ensinar os filhos, aqueles que têm filho, e fazer discípulos, aqueles que não têm. Também os filhos, né, que começam com os filhos, né, no trabalho, né, fazer discípulos. Então essa é a missão. E muitas vezes você zela tanto pela a sua identidade secular e acaba esquecendo do principal, que é a nova identidade em Cristo. Está nele, está com ele. E aí ele vai andando, o apóstolo Paulo, até chegar, ele diz no versículo 15 de Efésios 5, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios, ou seja, ignorantes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí pega o que eu já disse, remir o tempo, aproveitar o tempo, independente da sua profissão, da sua secular. Agora você tem uma nova identidade, é zelar por isso, remir o tempo, aproveitar o tempo que você tem, ensinar os filhos em aprender para você, para poder ensiná-los. E aí ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele vai falar que lá cristão, o papel de marido e de mulher, para se cumprir o papel tanto de um como o outro, precisa o quê? Estar cheio do Espírito Santo, porque se não tiver, ou ele tem mais de você do que você de você mesmo, deixar ele agir em você, fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Isto é estar cheio do Espírito Santo e não se embriagar com vinho, né? Certamente isso não cabe aqui. Nós falamos sobre questão de embriaguez, né? Para a igreja, né? A gente sabe que realmente é erradíssimo, né? Falar sobre isso. Tem alguns que até que defendem a questão de Jesus Cristo tomou vinho, eu posso tomar, e aí cai em pecado. Então, nesse sentido, está cheio do Espírito Santo para fazer o papel de marido, fazer o papel de mulher. E ele vai, no versículo 4 que foi lido, ele vai dizer claramente como se deve fazer, né, os pais, como os pais devem fazer para com os filhos, o fazer discípulo, né? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Nos dias de Paulo, o pai tratava os filhos com muita dureza, era bastante rigoroso, autoritário. Os desejos e o bem-estar de suas mulheres e de seus filhos eram raramente levados
em consideração, no contexto histórico-cultural, né? Lá quando o apóstolo Paulo escreve para os Efésios. Paulo deixa claro que a autoridade do pai cristão sobre seus filhos não permite exigências e restrições absurdas que poderiam levar seus filhos à ira, ao desespero e ao ressentimento. E ainda a continuação do versículo 4 de Efésios 6. Mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. É uma intimação para a disciplina e a instrução sistemática, fazendo com que os filhos respeitem os mandamentos do Senhor como a base de toda a vida de piedade e da bênção. Em Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Os primeiros discípulos que fazemos são nossos filhos, que muitas vezes não compreendem a disciplina e a administração do Senhor. Talvez nunca vão compreender, no sentido de você que está com a sua criança, seu filho ou sua filha ensinando. Não busque não espere que eles compreendam. Quando é que meus filhos compreenderam? Quando cresceram, Denilton quando casou, né? Se lembra de algumas instruções da advertência, como foi a questão lá do que eu falei aqui? As filhas, né? Ouvir instruções, as advertências, não faça isso, fique insistindo. E aqui cabe aos dois, né? Porque o pai ou a mãe não pode fazer o que um ou o que o outro diz. A ordem, né? Muitas vezes acontece isso, né? Em casais, né? O filho, né, recebe uma ordem de uma mãe ou de um pai e aí corre para o outro, né? Ele quer desfazer. Devemos ter cuidado, porque os dois devem andar juntos nesse sentido de ensinar os filhos e não desfazer quando a criança está sendo disciplinada. Estamos caminhando para o fim, só mais alguns minutinhos, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Vamos ver 4 razões para os nossos filhos obedecer. 4 razões, e aqui está dentro do contexto. A gente pode ver no versículo 1 de Efésios 6, é justo que eles obedeçam, não vão entender, mas é justo. Por que é justo? Porque os pais são mais velhos e mais sábios. Também em Efésios 2, qual a outra razão que o filho deve obedecer? É o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia manda. E se a Bíblia manda, eu também devo mandar o meu filho. Ele não vai compreender, mas eu devo mandar. Lá em Êxodo 20 e o versículo 12 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida material que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Os filhos devem respeitar, amar e obedecer os pais. Em Efésios 6:3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, isso mais é uma razão para o filho obedecer. O bem-estar dos filhos depende da obediência que promove uma vida plena. No Antigo Testamento, o filho que obedecia aos pais desfrutava de uma vida longa. Os pais não devem provocar os seus filhos à ira, com exigências sem sentido, excessiva severidade ou importunação constante. Os filhos devem ser criados na disciplina e na administração do Senhor. E disciplina inclui correção, tanto verbal quanto corporal, né? E alguns pais pensam nisso, né? E a gente tem algum problema na questão dos avós, né? Não bate no menino, não faz isso não, na minha frente não. Os avós geralmente não vão compreender, né? Você que é um pai cristão, uma mãe cristã, né? A correção corporal, ela é necessária, a disciplina. Há momentos que tem que fazer isso.
Porque o filho fala, não está obedecendo, então tem que disciplinar. O provérbio fala disso, né? Provérbio 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Poderia falar um monte de coisa desse versículo, né? Mas é só a gente olhar para o nosso presente, né? Você vai no supermercado, você vê isso, né? Os filhos envergonhando a mãe, né? Mas a vara disciplina dá sabedoria. Como pode fazer isso? Olha, eles vão entender que deve temer, vão entender que deve obedecer. Eles vão entender, tem que entender. Tem que entender. Então, fazer discípulos deve ser no Senhor, baseado na palavra de Deus e no nosso bom testemunho, ou seja, nos exemplos que damos com nossa nova vida, que é a missão de viver para a glória de Deus. Amém? A nossa nova vida em Cristo. A partir deste momento, eu tenho que dar um bom exemplo para o meu filho ou para a minha filha. Tenho essa obrigação. Louvamos a Deus poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. A gente vai fazer uma leitura final para poder orarmos, certo? Eu gostaria de fazer 2 leituras. O tempo está avançado um pouco, mas me permitam eu fazer essas 2 leituras. A primeira leitura está no contexto que nós lemos lá em Deuteronômio 6. Convido vocês a ir lá. Isso aqui nós estamos fazendo uma aplicação. Deuteronômio 6, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 6. A partir do versículo 20 diz assim a palavra de Deus: quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Terra o quê? Que mana leite e mel. Nós podemos ver no contexto, e daqui para frente também ele vai falar, vai repetir. Terra que emana leite e mel. O testamento para nossos filhos, e quando eles são agraciados, o que é que eles vão ter? Prosperidade? Pode ser que o Senhor dê. Vida longa? Pode ser que o Senhor dê. Mas o que é que nós temos? É a promessa que nós temos, que cremos no Senhor Jesus Cristo. O que é que Ele promete? Vida eterna. Vida eterna. Que era a vida terrena. O Senhor nos ordenou cumprissem todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, o Deus de Israel, justiça, ia cuidar, ia proteger das nações, mesmo em pecado o Senhor cuidou, mas a nossa justiça, igreja, é Cristo. Quando nós ensinamos e os nossos filhos são alcançados, de ver, é Romanos 5:1, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. E outro texto está lá em 1 Coríntios, mais esse texto, e aí a gente ora e o irmão vem concluir a nossa mensagem desta noite.
1 Coríntios capítulo 10. Vou pegar aqui o capítulo 10 de Coríntios, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E aqui a gente pode pensar a questão de tropeço para quem? Para quem? Nossos filhos. Você pode pensar nisso. Quando ele diz, não tornei causa de tropeço nem para judeus, ele está falando aqui do povo de Israel. Nem para gentios, ele está falando de todas as outras nações que não são israelitas. Nem para a igreja de Deus. Então ele está generalizando para todas as pessoas, para toda a humanidade. Não seja causa de tropeço. Tenha cuidado como você está vivendo, como você está exercendo a sua missão, a sua nova missão, no trabalho, em casa, na comunidade. Tenha cuidado. E aí ele segue, diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Se temos interesse de salvar nossos filhos, devemos fazer a nossa parte. Se não estamos ensinando a eles os mandamentos, os preceitos, os testemunhos do Senhor, a educá-los a temer o Senhor, a honrar pai e mãe, e aí vai. Então, como eu posso esperar do Senhor que eles sejam salvos? Como? Devemos fazer a nossa parte. E aí ele diz, no capítulo 11 e o versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Podemos dizer isso, como o apóstolo Paulo diz: imitam, porque sou imitador de Cristo. É muito difícil, mas devemos buscar, porque essa é a missão que nós recebemos, de educar, fazer discípulos, primeiramente nossa casa, e aí depois com os que estão à nossa volta, nossos familiares e os nossos conhecidos. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai. Possamos guardar e assim praticarmos. Certamente precisamos do Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Obrigado a Deus pelo chamado dos teus discípulos, a missão especial que receberam. Obrigado a Deus porque eles cumpriram a ordem, o ide, ó Deus, fizeram discípulos, outros discípulos, ó Deus, obedeceram e nos alcançou. E nós, Senhor, como discípulos, recebemos também essa missão, Deus. Nos ajuda a educar os nossos filhos, aqueles que têm, fazer discípulos, ó Deus, dentro da nossa casa, e assim, ó Deus, haja uma continuidade na nossa vida. E com nossos filhos também imitando a Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Obrigado pela tua palavra. Se nós oramos, ó Deus, te agradecendo. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.